significa a palavra testamento e o que significa a palavra mandamento à luz das Escrituras. Amém? A palavra testamento é utilizada pelos hebreus, significa em hebraico a palavra berish, significa, primeiro, aliança, contrato e pacto entre o seu povo, entre Deus e seu povo. Primeira explicação do que significa a palavra testamento. É a manifestação da última vontade na qual a pessoa estabelece antes da sua morte. Muito importante. O que deve ser feito com seu ensinamento, testemunho após a sua morte, segundo a fé cristã. Aqui já está falando do Novo Testamento. Aqui eu dei uma breve explicação sobre o que é um testamento à luz do Velho Testamento, que significa aliança, contrato e pacto, à luz das Escrituras entre Deus e o seu povo, que vai de Gênesis a Malaquias, o Velho Testamento, que é para o povo judeu. Jesus, ele veio, nasceu nesse mundo, iniciou seu ministério, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Então, ele nos deixou ensinamento, testemunhos, prática de vida e morreu e ressuscitou. Aqui é uma referência do significado no Novo Testamento em Cristo Jesus. Aí já tem uma grande diferença. O que é o testamento no Velho e o que é o testamento na Nova Aliança. O que é um testamento à luz do povo de Israel, do povo judeu, e o que é um testamento na Nova Aliança em Cristo Jesus. No Velho Testamento, o que é um testamento? É uma aliança, é um contrato, um pacto sagrado entre Deus e seu povo, né? Que está relacionado ao povo de Israel. Agora, um testamento no Novo, que significa é a manifestação da última vontade na qual a pessoa estabelece antes da sua morte e que deve ser feito com seu ensinamento. Jesus deixou ensinamentos, testemunhos. Amém, amados? Agora nós vamos uma referência bíblica, Hebreus capítulo 9, a partir do versículo 15 ao 17. Palavra testamento. E por isso é mediador de um novo testamento. Aqui está se referindo a Jesus Cristo, aonde que eu já dei a separação, né? Para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões, que havia debaixo do primeiro testamento, o velho, os chamados receberam a promessa da herança eterna, a herança eterna em Cristo Jesus. Aqui está fazendo uma diferenciação. O versículo 16, porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Jesus morreu e ressuscitou. Então, em outras palavras, qual é o testamento válido nos nossos dias? É o Novo Testamento. Não desprezando o Velho, mas à luz das Escrituras, o testamento principal é aquele que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Versículo 17. Por um testamento tem força onde houve morte. Jesus morreu. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Aqui é só uma explicação sobre o mediador e o testamento em Cristo Jesus. Só uma breve explicação, alguns pontos de referência. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez. Jesus morreu. Então, a validação em Cristo Jesus é infinitamente superior ao testamento do Velho Testamento. Pacto, aliança, acordo. Segundo ponto, pois um testamento só é válido no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto este está vivo quem o fez. Em outras palavras, Jesus, toda a biografia de Jesus, seus ensinamentos, seus mandamentos,
aonde ele chega ao ponto dele resumir os 10 mandamentos do Velho Testamento em 2, né? Tudo se cumpre em Cristo. Amarás o teu Deus de todo o teu coração e amarás o teu próximo como a si mesmo. Olha só a diferença do Velho e do Novo Testamento. Outro ponto. É por isso que até mesmo a primeira aliança foi sancionada com sangue. Porém, esse sangue era de animais, inferior ao sangue de Cristo. Amém? O que significa um testamento? Nada mais é do que a última vontade de uma pessoa antes de morrer. Ele deixa registrado a sua vontade, o seu propósito de vida e os seus ensinamentos, para que depois da sua morte as pessoas venham conhecer o seu testamento e seguir os seus passos. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João são os 4 evangelhos. Ali nós encontramos o Novo Testamento em Cristo Jesus. Princípios, preceitos, estatutos, leis e ordenanças que Jesus nos deixou para que nós possamos observar, conhecer e principalmente praticar. Amém? A palavra mandamento tem origem do verbo mandar, uma ordem de comando. O que significa ordem ou regra? Mandamento, mandar. Ordem ou regra de comando. O mandamento é uma voz de comando, preceito ou mandado. Exemplo, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos aqui está se referindo ao Velho Testamento, na lei, né? Na lei mosaica. Os 10 mandamentos que Jesus, que Deus escreveu, deu a Moisés para o povo de Israel. E no Novo Testamento Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2. Amarás o teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força e o teu próximo como a si mesmo. Amém? O que a palavra de Deus fala sobre mandamento? O Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 15 ao 21. Amém? Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Os meus mandamentos, as minhas ordens de comando, meus preceitos, meus estatutos. 21. Aquele quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aqui é condicional, né? Se nós confessamos que amamos ao Senhor Jesus Cristo, nós guardamos os seus mandamentos. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Amém? Então, em cumprimento que ele falou aqui no versículo 21, o que ele falou aqui no versículo 21? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ter e guardar, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Amém? Agradeço você ter chegado até o final desse vídeo. Até o próximo vídeo, no nome do Senhor Jesus. Amém.